Sigmundia apresenta IDcast, seu podcast de psicanálise. Sigmund Freud. Só o nome já diz muito, né? Ele mudou completamente o jeito que a gente se enxerga. Mas olha, antes de virar esse ícone todo, ele foi um verdadeiro desbravador. Foi o primeiro a ter a coragem de tentar desenhar um mapa do nosso mundo interior, que é, vamos combinar, uma coisa gigantesca e super misteriosa. E é exatamente aí que a gente vai mergulhar hoje. Nessas primeiras teorias, sabe? As que deram o pontapé inicial para tudo que a gente conhece como psicanálise. E a pergunta que fica é, poxa, como é que pode? Como um único médico, lá em Viena, no finalzinho do século XIX, conseguiu criar um modelo para uma coisa tão abstrata, tão complexa quanto a mente humana. É uma ideia fascinante, né? Então, bora seguir os passos dele para entender como essa jornada começou. Olha, o desenvolvimento intelectual do Freud não foi da noite para o dia, não. Foi uma jornada de mais ou menos 2 décadas. Tudo começa lá em Paris, com os estudos dele com Charcot. Depois ele tem uma fase em que tenta criar uma psicologia mais, digamos, neurológica. E tudo isso culmina, finalmente, nas 2 obras que são, assim, a base de tudo, os pilares da psicanálise. Freud, que na verdade nasceu Shlomo, sempre foi um aluno brilhante. Mas o caminho dele não foi uma linha reta, sabe? Ele ficou naquela dúvida, faço direito ou biologia? Acabou indo para medicina. E aí, em 1885, uma coisa muda tudo. Ele ganha uma bolsa e vai para Paris. Lá no Hospital Salpêtrière, ele vê de perto o famoso neurologista Jean-Martin Charcot tratando pacientes com histeria. E como? Com hipnose. Charcot mostrava que era possível criar e até eliminar sintomas físicos só com o poder da palavra. Imagina o impacto disso na cabeça do jovem Freud. Foi uma experiência que com certeza marcou o início de tudo. Então ele volta para Viena e é aí que ele se junta com um médico super respeitado, o Joseph Breuer. E juntos eles pegam um caso que vai mudar a história, o da famosa Anna O, ou Berta Pappenheim. O que o Breuer descobriu foi simplesmente incrível. Quando a Anna O estava sob hipnose, ela conseguia, viajar no tempo na própria mente e encontrar a origem exata dos sintomas dela numa lembrança, geralmente um trauma. Mas a parte mais maluca vem agora. Quando ela conseguia falar sobre isso, colocar em palavras essa conexão, o sintoma simplesmente sumia, desaparecia. Era literalmente uma cura pela fala. O Breuer deu um nome para isso, método catártico. Pensa numa limpeza, uma purgação daquelas memórias que estavam presas, entaladas. A lógica era a seguinte, se a pessoa conseguisse reviver a emoção original do trauma, aquela energia psíquica que estava ali presa era liberada. E o sintoma, que nada mais era do que a manifestação física dessa energia presa, simplesmente perdia a razão de existir. Esse método, ele foi o avô da psicanálise, o precursor direto. Mas agora vem a parte interessante. O Freud, inquieto como era, logo deixou a hipnose de lado. Ele sacou que conseguia ir ainda mais fundo de um jeito mais simples, pedindo para os pacientes simplesmente falarem. Falar tudo o que viesse à cabeça, sem filtros, sem censura nenhuma. Nascia ali a associação livre. E ao ouvir essas pessoas, ele começou a notar um padrão. Os assuntos, invariavelmente, giravam em torno de 2 coisas: sonhos e sexualidade, e principalmente as experiências lá da infância. E é aqui que acontece uma virada de chave fundamental. Primeiro, lá em 1895, Freud tentou criar uma teoria bem biológica. Ele imaginou a mente como um sistema de neurônios, com uma energia que dava até para medir, que ele chamou de Q. Só que ele mesmo viu que aquilo não fechava a conta. A biologia não explicava tudo. Então ele fez uma coisa corajosa: abandonou o projeto. E aí, em 1900, com a interpretação dos sonhos, ele vem com uma proposta totalmente diferente, revolucionária. Um modelo puramente psicológico, um tal de aparelho psíquico. A investigação saía do cérebro físico para mergulhar na mente. Esse primeiro grande mapa da mente que o Freud desenhou ficou conhecido como a primeira tópica. E tópica não é um nome complicado à toa, não. Vem do grego topos, que quer dizer lugar. A grande sacada do Freud foi justamente essa: imaginar a mente não como uma coisa só, um bloco único, mas como um espaço, um território, dividido em diferentes regiões. E cada região com suas próprias regras, suas próprias funções. E como ele dividiu esse mapa? Em 3 grandes territórios. Primeiro, o consciente, que é basicamente o que a gente está pensando agora, nesse exato momento. Depois, o pré-consciente, onde ficam as memórias que a gente consegue acessar com certa facilidade. E por último, a grande estrela, a ideia mais revolucionária de todas, o imenso e poderoso inconsciente.
E olha que genial a forma como Freud descreveu o inconsciente. Para ele, não era só um lugar escuro onde a consciência não chega. Não, era uma outra cena. Pensa num teatro com 2 palcos. A gente vive a nossa vida no palco principal, o da consciência. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro drama rolando num palco paralelo, o do inconsciente. E o que acontece nesse palco escondido, com suas próprias regras, influencia tudo, absolutamente tudo, o que a gente faz e pensa no palco principal. Então o ponto-chave é esse aqui, ó. O inconsciente não é um depósito de tranqueira, um porão empoeirado com memórias velhas, de jeito nenhum. Ele é o núcleo ativo da nossa personalidade. É de lá que vem a energia. O que tem lá dentro, basicamente impulsos de desejo, muitos deles que a gente reprimiu lá na infância, e também o que o Freud chamava de formações herdadas. É uma força viva, dinâmica, que pulsa o tempo todo. E as leis que governam esse território são bizarras, se a gente comparar com a nossa lógica do dia a dia. Primeiro, o inconsciente só quer uma coisa: satisfação imediata. É o tal do princípio do prazer. Segundo, lá não existe contradição. Sabe, amar e odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo? Pro inconsciente tá tudo bem, isso coexiste sem problema nenhum. Terceiro, não existe a palavra não existe dúvida. E o mais maluco de tudo, não existe tempo. Uma lembrança da infância pode ser tão intensa e presente quanto uma vontade que a gente está sentindo agora. A realidade que importa lá é a realidade psíquica e não a do mundo aqui fora. Ok, se o inconsciente é esse palco meio caótico e intenso, onde é que fica o pré-consciente nessa história? Bom, ele funciona como uma espécie de sala de espera da mente. É a antessala. Ele fica ali, no meio do caminho, fazendo a ponte entre o mundo ilógico dos desejos do inconsciente e a nossa percepção consciente. E esse pré-consciente não está lá à toa, ele tem funções super importantes. A primeira é ser uma espécie de segurança, um sensor. Ele barra a entrada de conteúdos do inconsciente que são, digamos, inaceitáveis. É ele que faz o famoso recalcamento. A segunda função é que ele opera pelo princípio de realidade, ou seja, ele sabe que não dá para ter tudo na hora que a gente quer, então ele adia a gratificação, espera o momento certo. E por último, é ele que usa o pensamento lógico organizado que o Freud chamou de processo secundário. E finalmente chegamos no sistema consciente. Para o Freud, ele é a camada mais superficial, a ponta do iceberg. É o nosso sistema de percepção, o que está em contato direto com o mundo lá fora e com as nossas sensações aqui dentro. E tem um detalhe importante: o consciente não guarda memórias. Ele é tipo uma tela que exibe o aqui e agora. As memórias mesmo ficam armazenadas lá no pré-consciente e no inconsciente. E para amarrar todas essas ideias, Freud criou um conceito guarda-chuva: a metapsicologia. Pensa nela como uma visão 3D da mente. Para entender qualquer processo mental de verdade, segundo ele, a gente precisa olhar por 3 ângulos. O ponto de vista tópico, que pergunta onde isso acontece. É no consciente, no pré-consciente ou no inconsciente. O ponto de vista dinâmico, que quer saber quais forças estão brigando aí. E por fim, o econômico, que se preocupa com a energia. Quanta energia psíquica está envolvida nisso? Olha, essa primeira tópica foi sem dúvida um feito gigantesco. Foi o primeiríssimo mapa detalhado do nosso universo interior. Mas a história não para por aí. Isso foi só o começo. E a pergunta que fica no ar é: o que será que o Freud descobriu depois nas suas pesquisas que fez ele sentir a necessidade de reformular tudo de novo? De criar um modelo completamente novo, com aquelas famosas partes que todo mundo já ouviu falar: o id, o ego e o superego? Gostou? Ouça mais pelo Spotify. Clique no link na descrição do vídeo.